Acabei de chegar aqui em Quixadá, no Ceará. Isso aqui é o sertão brasileiro, a Caatinga. Muitos e muitos avistamentos acontecem aqui em Quixadá. Avistamentos de luzes e também o sequestro de pessoas. Meu nome é Fred Morte, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Um caso de abdução único na ufologia mundial e outro de luzes que frequentemente perseguem aeronaves civis e militares. Uma cidade onde boa parte dos seus moradores acredita ter sido abduzida e estar sendo monitorada por extraterrestres. Dizem que aqui em Quixadá as pessoas são abduzidas e também são chipadas. Será que isso é verdade? Eu vou subir essa trilha agora para ver uma pareidolia que se parece com a cabeça de um ET. Que eu distendi um pouco a panturrilha da perna aqui. Cai num buraco, né? Mas eu vou continuar a caminhada. Não é tão longe assim. Acho que dá pra aguentar até lá. É ou não é uma cabeça de um Grey? E é também nesse lugar aqui que o Grupo Ufológico de Quixadá costuma fazer suas vigílias e registrar inúmeros avistamentos sob o comando de Robson Alencar, o famoso Bob Peças. Quixadá não tem explicação, é um santuário. E na cidade em si, não sei se você observou, tem caras olhando como se estivesse vigiando Quixadá. Se você observar do alto, você vai ver que Quixadá é como se fosse dentro de um, vamos dizer assim, um vulcão. Quixadá chama-se Quixadá, curral de pedra. É o significado de pedra. Ele é rodeado de monólitos. Então, com isso, eu entendo que o Quixadá ele tem uma energia diferenciada. Essa energia, os seres, com certeza, vêm buscar. Que eu tive conversando com alguns deles, me disseram o seguinte: depois do planeta deles, é Quixadá. Eles que falaram. Ah, é? Foi eu, não. Primeiro o planeta deles, depois é Quixadá. Depois Quixadá. Ele disse que Quixadá é especial. Essa é muito boa. Não, Incrível. que é especial, tenho certeza. Né? Eu só estou dizendo o que me passa, né? Algo a nossa cidade tem especial que poucas pessoas ou ninguém sabe o que é. Obrigadão. Valeu. Valeu. Dentre os casos de abdução investigados por Bob Peças, está a incrível história do seu Quixinha e de um velho amigo. Quixinha? Opa, rapaz! Tu que é o Quixinha? Dizem que aqui em Quixadá é a terra dos voadores. Até porque teve grandes incidências alguns anos passados, né? Uma localidade aqui perto, chamada Boto. Nesse dia, a gente voltou pela a ponte férrea, né? Ao sair, passar pela ponte, na estrutura, quando a gente já estava saindo, aí a gente do lado esquerdo tinha um capinzal grande, um capinzal assim, mais ou menos dessa altura assim. A gente escutou aquele barulho, faz uns unidos, assim, já rodando e tal, só como fosse um enxame de abelha. De repente o bicho subiu de dentro do capim. Subiu rodando,
Uma nave. Isso. Naquela época, essas coisas se chamavam de aparelhos, né? Não chamava nem de disco. Nem... Aqui no Nordeste chamam muito de aparelho, Isso, aí dizia que jogava uma tarrafa, aquela coisa. Sim. Aí, numa velocidade imensa, parece o The Flash. Sim. Aí pra cima da estrutura, né? Aí a gente ficou falando essas coisas, não vamos sair debaixo da estrutura não, porque se a gente estiver em campo aberto, vai pega. Aí o medo bateu, né? Quis correr e escorregou naquelas pedrinhas soltas que ficam em cima, né? Aí ele caiu, foi lá pro pé de uma cerca. Ele escorregou, caiu. Aí ele saiu lá de cima da estrutura, foi pra cima dele e soltou uma luz azulada. Aí lá ele adornou, ele falou meu nome, eu tô congelando, aí pronto, parou. Eu pensei que eu tava seguro ali, né? Mas não, ele soltou a mesma luz sobre essa estrutura também. E a luz, ela vinha como em ti, assim? Como é que tu sentia assim, ele? Ela vinha fina, aí ela abria. Uau. Né? Uhum. Aí quando essa luz foi lá, aí também eu adornei. Tu também apagou. Quanto tempo depois tu acordou? Bom, quando eu acordei já tinha, nessa época lá, tinha uns casebres, pessoas pobres, né? Faz esses casebres até de papelão, tinha lá umas senhoras lá passando álcool e tudo. Aí que eu fiquei na faixa assim de uns 8 a 10 minutos. Nesses 10 minutos que tu apagou, tu não te lembra de ter sido transportado para dentro de uma nave? Foi levado, foi colocado numa maca com vários cristais, né, e tudo. Segundo a mulher que estava passando álcool, né, quando eu acordei, deparei onde eu estou. Você está aqui embaixo. O rapaz que estava com você se levantou falando coisa com coisa, foi embora. Tu chegaste aí algum médico depois? Isso. A única coisa que ficou estranho foi só isso aqui. Ah, tu teve uma marca no braço. Ah. Só isso. E a outra que sumiu já. Sim. Já tá sumindo, ó. Mas então tá. Seu Quixinha, obrigado pelo seu relato. Prazer. E eu, com certeza, eu vou ir atrás de mais histórias como essa. É bom, aqui em Quixadá. Com certeza. Obrigado, tio. A grande escritora Raquel de Queiroz, nascida em Fortaleza, também foi testemunha do avistamento de luzes nos céus da cidade. Momento que resolveu imortalizar numa crônica para a revista Cruzeiro. Escreveu sobre a beleza e o mistério das luzes, dos objetos partindo rumo ao horizonte do sertão nordestino. Resolvi ir atrás das luzes descritas pela escritora Raquel de Queiroz, num dos lugares mais isolados, quentes e secos do país. O calor de 46 graus da Caatinga pode provocar rápida desidratação e delírio a qualquer explorador. Mas e a visão das incríveis luzes que saem das rochas e grutas da região seriam reais? Eu estava fazendo umas medições com o Geiger embaixo de um monólito e registrei uma pequena presença de radiação que não é exatamente perigosa. Talvez seja uma radiação natural por essas pedras estarem perto de alguma jazida de urânio ou então terem sido expostas a raios e luzes extraterrestres. Mas pode ser só o meu medidor, que ficou com pouca bateria. E a pessoa certa para explicar melhor as características geológicas dessas montanhas e a sua conexão com uma série de fenômenos ufológicos é o piloto e coronel
Weslington Paiva, que foi perseguido em pleno voo por um objeto voador não identificado. De repente eu recebi um comunicado pelo rádio de um policial em terra de que uma luz estava seguindo o helicóptero. E aí, coronel? Como é que tá o senhor? Mais uma Tudo vez bem? aqui na nossa terra. Mais uma vez. Vamos Muitas lá. novidades, viu? Ah, é? Temos sim. Ah, quero saber todas então, hein? Coronel, eu tive fazendo algumas pesquisas com o contador Geiger e notei uma pequena alteração junto aos monólitos. Existe alguma explicação para isso? Sim, acreditamos que nesse momento você chegou próximo a alguma rocha que tivesse um índice altíssimo de materiais radioativos. E para você ter uma ideia, apenas 150 quilômetros daqui, em região no setor norte, nós temos uma das usinas de urânio maior do mundo. Eu estava lendo que a Raquel de Queiroz, há muitos anos, ela teve um avistamento que ela descreveu, né? Sim. E ela fala que ele sumiu como se fosse um computador elétrico, né? Eu acho que, tipo, apertou e... né? E era a mesma nave que opera até hoje. Olha O modelo. Então, os modelos de naves que operam aqui são as mesmas, são circulares, né? Quando é à noite, ela fica em bola de luz, e durante o dia são circulares, mas também ela tem um prato em volta, né? Aqueles formatos de charuto não aparecem muito aqui, ou também aparecem? Raríssimo. raro. Nessa região são raros. Um pouco da ufologia, ela relaciona as naves charuto aos seres reptilianos, né? Vamos usar lógica. Cada ser é uma raça diferente. Existem variadas raças. Se eles vêm de planetas diferentes, ele tem uma tecnologia própria. Eu cheguei também a uma conclusão de que eles compartilham nave e que as naves que operam aqui, elas foram projetadas para cá. Existem missões do corpo humano, existem missões geológicas, missões atmosféricas e até missões de apresentação. Então eu era comandante de helicóptero e fazia missões de patrulhamento, missões de perseguições a assalto, resgate, uma variada Aqui missões no Ceará. no Ceará. Estávamos voando no centro da cidade e era meio-dia. E recebemos um comunicado da torre de controle de que um objeto se encontrava a 1000 pés no setor norte do aeroporto e que os aviões de grande porte estavam desviando a rota para pouso. Isso estava atrasando os voos e causando preocupação, porque os pilotos, eles avistavam no radar de bordo dos seus aviões e também o controle, ele também avistava através de um radar. Sim. Como é que é ele vê tamanho no radar? Sim, o radar, ele identifica a altura, a velocidade e o tamanho aproximado, né? Então, o radar do controle, ele avistava perfeitamente o alvo, que eles chamam alvo. Certo. E nesse momento, fomos até o local. Não avistamos nada. Informamos a torre que não estávamos vendo nada. E à medida que recebíamos a orientação para aproximar do alvo, ele mudava de posição. Essa aeronave, esse tipo de objetos que atuam na região, eles têm um tamanho padrão. Geralmente são de 10 metros, dependendo da missão dele, né? Ele estava pairado e se deslocou em alta velocidade e que a torre de controle informou que foi mais de 13.000 km por hora. Um tempo muito curto para uma aceleração muito rápida, né? Qual a conclusão que vocês tiraram desses casos? O que era isso? Que realmente era um objeto voador não identificado.
Eu vou perguntar para o senhor agora sobre um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, que é o caso da abdução do Barroso. Em abril de 1976, o conhecido agricultor e comerciante Luiz Barroso Fernandes protagonizou um dos mais incríveis casos de abdução da ufologia mundial, marcado por estranha regressão mental e o rejuvenescimento da pele em todo o corpo. Às 3 horas da madrugada ele vinha para a fazenda, no qual você está avistando daqui. Fazenda lá. Aí ele teve uma tragédia no meio do caminho, no local chamado Santa Fé. Seu Barroso, como era de costume, por volta das 4 horas da manhã, ele tinha o hábito de ir para a sua fazenda. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que o médico da época, ele coloca no prontuário médico que o seu Barroso tinha sido levado por um disco voador. Isso é inédito na medicina brasileira, um médico fazer essa colocação, porque realmente foi muito diferente de tudo que ele tinha visto já. E o seu Barroso foi enviado para Fortaleza para fazer outros exames, né? Meu pai foi um médico aqui em Quixadá por 47 anos e me contou de um paciente que ele atendeu supostamente abduzido por um extraterrestre. A 3 quilômetros da cidade, ele em sua charrete, né, ele escuta aquele barulho como se fosse enxame de abelha. E de repente uma nave passa por sobre ele e logo à frente ela pousa. Em seguida descem 2 seres, de roupas brancas, de estatura pequena, 1,10 m, 1,20 m, com alguma coisa na mão. E ele joga um raio no rosto do seu Barroso. Isso, ele fica desacordado. Então, o encontraram já caído, o dia amanheceu já, e a sua charrete lá do lado. E em seguida passa no local um vaqueiro que conheceu o seu Barroso. O vaqueiro pega o seu Barroso, presta ali os primeiros socorros, né? Pergunta se ele está bem, coloca novamente na charrete e em seguida ele vai continuando a sua viagem até a fazenda. E ele chegou desacordado na casa dele. Ele ficou uma pessoa paralisada. Então os familiares prestaram também os primeiros socorros a ele e ele volta a si. Ele narrou que viu uma luz, daí para frente não viu mais nada e tal. E cada dia que passava, ia se complicando mais o caso, até que ele deixou de falar. E quanto tempo depois de ele ter sido afetado por essa luz, ele começou a perder a memória? Foi muito rápido? Rápido, questão de poucos meses. Ficou perdido, logo aí fui perdendo a mente, lentamente foi perdendo a mente. E não andava mais, só deitado, só dizia uma palavra, que era mamãe. Ele ficou com a mente de criança. Logo levamos para os médicos. Aí os médicos no qual constou que nós levássemos para o psiquiatra de Fortaleza. Vieram vários especialistas, ele foi para Fortaleza e procurando psiquiatra e... Apesar de ele ter vindo a falecer 17 anos depois, mas logo nos primeiros meses ele começou a mostrar sintomas que estava vendo um caso de regressão, de dano cerebral, né? Nesse período de 6 meses, ele que era um homem novo, forte, moreno, e logo ele ficou sem falar e a pele branca e os cabelos brancos. Mais de 10 anos que já estava prostrado, ele já voltou normal com a pele de criança. Normal, pele de criança, não tinha uma mancha, não tinha nada, pele limpa. Teve uma época que chegaram aí uns cientistas, Psiquiatra de Portugal, veio da Argentina, veio também de 2 da Espanha. Aqui é o doutor Antônio e aqui é meu pai. Experiência se torna roteiro cinematográfico.
Qual foi o diagnóstico do médico? Tem uma história interessante aí, né? Não chegava a uma conclusão, né? E o meu pai, como cirurgião clínico, médico perito do INSS, ele assinou. Foi o primeiro caso. Eu acho primeiro e único, né? No Brasil, a pessoa ser aposentada como uma doença desconhecida e supostamente uma abdução. Que isso foi a causa. É tanto que existe o documento no governo federal, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Que na época ele atestou e acatou esse parecer. Eu quero saber onde é que é a estrada onde aconteceu essa luz que atacou seu pai. Eu acredito que aqui é o exato ponto onde o senhor Luiz Barroso foi abduzido. Ele conduzia sua charrete, como fazia todos os dias indo para Quixadá, e um disco voador desceu na frente dele. A visita que fiz ao filho do médico do caso Barroso me levou a querer desbravar alguns dos segredos ufológicos das grutas e cavernas do seu exótico quintal. Coronel, como é que é o nome desse local aqui que o senhor faz as vigílias? Nós estamos em pleno sertão central, em Quixadá, na Serra do Santuário, né? Sim. A 600 metros de altura, que é um lugar muito bom para se fazer vigília, né? Vamos começar essa vigília? Vamos. Aqui, ó. Aproveitar essa lua bonita. E essa lua tá demais, né? E a umidade do ar tá grande que está formando um halo em volta do halo, dela, né? Existem vários casos de abdução aqui em Quixadá. E me conta uma história de um dos casos que tu pesquisou, que eu sei que tu pesquisou vários, né? Um caso ali no Sangrador, os dois estavam na mesa, apagaram no nada. Mas o índice de abduções, muito alto, o índice de avistamento também. Dizem que aqui em Quixadá é a terra dos voadores. Tem algo aqui em Quixadá que com certeza atrai. Interessante esses casos de abdução, né, Coronel? Porque não é uma coisa normal que está acontecendo e são vários casos aqui na cidade, né? Simplesmente foram abduzidos 1h30 da tarde. Às vezes as pessoas, elas não querem relatar em virtude de terem vergonha de contar os seus casos. Eu conheço 60% dos abduzidos daqui que não tem coragem de chegar e falar. Eu tomei conhecimento, né? Sim. Que uma dessas pedras, ela é o local onde a casa dos discos voadores, né? Eles passam aí Aqui na tua propriedade. com o pessoal que fazem aí as vigílias, né? Nós temos mais um caso que foi fatal e teve mais 3 casos em que as pessoas tiveram a regressão. E o modo operandi desse foi o mesmo. Jogou um raio na pessoa. O senhor acredita que sejam os mesmos que estejam nessa área? Os mesmos que estejam nessa área. Quixadá é um lugar que o fenômeno e a tipologia de naves parecem se repetir ao longo dos anos. Seria o objeto registrado em vídeo nos anos 90 pelo ufólogo amador Bob Peças o mesmo aparelho que pousou a poucos metros de Luiz Barroso 2 décadas atrás?
plena floresta selvagem da Amazônia, banhada por afluentes do maior rio do mundo, o verdadeiro perigo pode não estar na profundeza das águas ou entre as árvores, mas um pouco acima deles. Meu nome é Fred Morsch, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Ilha de Colares, Amazônia Paraense, palco de um dos mais espetaculares eventos ufológicos da história. Feixes de luz que sugavam o sangue da comunidade ribeirinha no início dos anos 70. Uma operação militar secreta responsável por incríveis registros de um ataque extraterrestre jamais visto em nosso planeta. Young poet lay drunk on a barroom floor, having drunk so much he could not drink anymore. Yes, a terrible vision that roiled in his brain. Irei contar um fato que realmente aconteceu. No famoso chupa-chupa, que em Colares apareceu. Chamaram de chupa-chupa porque vinha em velocidade, sugando o sangue das pessoas que moravam na cidade. No silêncio da madrugada, o fenômeno era o tal. Ora aparecia na cidade, depois na zona rural. Aqui no centro de Colares, e a cidade ela é bem pequenininha, mas tem muitas coisas interessantes para se ver. Ó. Como isso aqui, ó, muito legal, e é uma barbearia. Vamos lá, dá uma paradinha aqui. Tudo bem? Como é que tá? Prazer, Frederico. Me diz uma coisa, é tu que faz essas esculturas? Eu que faço todas essas obras por Colares, tudinho eu que faço na cidade. A minha inspiração foi mais sobre a Operação Prato, né, que veio aqui em Colares, daí nos anos 70, então eu tive essa ideia, né, transformar a minha barbearia numa imagem melhor, né, os ETs, né? Sim, eles jogam futebol, eles têm naves. Né? As pessoas gostam, sabe, chego aqui, corto o cabelo, tiro foto, né, e é bom. Então, olha, preciso dar uma paradinha na minha barba. Vamos lá? Então tá, vamos lá. Rapidinho aí. Tá grande a coisa. Pode entrar. Me dá uma dica. Tu conhece alguém que foi atacado pelo chupa-chupa? Olha, eu conheço um amigo meu, o senhor Newton. Ele foi chupado, né, pelo chupa-chupa. Meu esposo, na época namorado, chegou em Mocajatuba desesperado, dizendo que na cidade estava aparecendo um objeto não identificado. Então falei para ele, aqui a mesma situação. À noite acendemos fogueira, para ficar de prontidão. Chegando à madrugada, ele veio para assustar, procurando meu esposo e não pôde se livrar. De todos os atingidos, é um dos sobreviventes. E se chama Newton Cardoso, mais conhecido por Tenente. Naquele tempo eu estava namorando com ela. Eu cheguei lá umas 9 horas da noite. E ela me perguntou assim, o que foi que tu vieste fazer? Eu digo, rapaz, olha, eu vim atrás de ti porque está ocorrendo um fato em Colares e a gente não sabe o que é.
Aí eu disse assim para ela, poxa, eu quero dormir. Quero dormir, que eu estou muito cansado. Aí ela disse assim, olha, eu vou armar a tua rede. Tá bom. Quando eu vi que eu estava dormindo, estava num bom sono, eu vi aquele negócio, sabe? Aquele negócio veio assim me aquecendo, sabe? Me aquecendo assim, desse lado aqui do meu pescoço, né? Veio me aquecendo. Você sabe como a gente pega num fio de eletricidade e dá aquele choque? Sim. Aquilo ali me deu umas 3 sugadas desse lado assim. E aquilo rápido, sabe? E comecei a fazer movimento, sabe? Movimento na rede pedindo socorro para ela que me ajudasse. Deitado em uma rede, ele veio lhe chupar, atingindo seu pescoço, que não podia falar. Quando vê desmaiado, comecei a gritar, chamando a Dona Mita, a enfermeira do lugar. Aí ela pegou, começou a gritar, Dona Mita, vem aqui, me acuda, pelo amor de Deus. Eu ouvia malmente aquilo ali, sabe? Ela tá gritando. É que quando eu vi assim, né, me deu um salto, aí fiquei sentado na rede. Aí eu acordei a casa cheio de gente lá, sabe? Eu digo, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Ela disse assim, olha, foi o chupa-chupa que te chupou, sabe? Eu digo, rapaz, nem me fala um negócio desse. Depois do acontecimento, ficou traumatizado. Dormia embaixo da mesa, com medo de ser chupado. Eu dormia debaixo de um balcão, com medo, né? Com medo, né? O pânico foi imenso aqui na cidade. Turistas chegam em Colares e começam a perguntar onde mora seu Newton e queremos entrevistar. Aí ficou a marca desse lado aqui. Ficou uma marca. Ficou uma marca, uma roda aqui e um furo aqui dentro. E sendo religiosa, foi difícil acreditar. Aconteceu na minha casa, acho bom recitar. A poesia do chupa-chupa, para ninguém duvidar. Sou poetisa Normalina, da Praia do Maitá. Vitório Peré, um estudioso da ufologia na metade dos anos 70, não podia sonhar que a sua viagem à capital paraense, na companhia do velho amigo General Uchoa, lhe renderia um convite para acompanhar de perto a mais controversa operação militar do país. Essas luzes, elas passaram a perseguir as pessoas. A perseguir as pessoas. E as pessoas chegavam a fugir através da floresta. Elas aproximavam de maneira assim, bastante sorrateira e chegavam realmente assim, muito próximo da vítima, né? E aí, quando ela chegava próxima, ela posicionava de onde partiria o foco e, em seguida, o emissor que lançava o feixe luminoso. E essas luzes causavam pânico, causavam terror, um medo. E um dos fatores que mais causava medo era justamente o fato dela não causar nenhum tipo de som, ela não produzia nenhum som. Como é que era essa marca, seu Newton? Não dava nem para me olhar. Para me olhar a marca. O pessoal que viu aí, tinha a roda. Mas era uma roda? Era uma Como é roda que era? que tinha um furadinho. Tinha um furo. Furo aqui. Muitas pessoas foram atacadas e falavam que tiravam o sangue. Essas pessoas, na maioria mulheres, elas eram atingidas na região do hemitórax, né? Acima do seio esquerdo. E normalmente os homens eram atingidos na região próxima à veia jugular ou na virilha. E os pessoal já não dormiu, né? Aí depois a aeronáutica, ela soube em Belém. Eles pegaram, vieram. Sim. A aeronáutica ela veio, ela trouxe as câmeras deles, né? Passaram uma semana lá localizando, não acharam nada. Havia toda uma curiosidade da Força Aérea Brasileira em cima desse fenômeno que era uma luz luminosa que atacava as pessoas, causava pânico, medo, trouxe o terror para a região. Minha atividade era exatamente segurança do Estado, tá? As coisas que envolviam comprometimento da segurança nacional. Havia uma série de relatos
de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Um deles disse, olha aqui, em cima. Nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças. Porque eu olhei e tinha um disco, um troço enorme, parado em cima da gente. Uma comunidade acuada de pescadores, insegura dentro de suas próprias casas, com medo das luzes que atravessavam as telhas para sugar o sangue das pessoas. Uma população que logo passou a se reunir debaixo de uma árvore gigantesca durante a noite, em volta de inúmeras fogueiras, armada e à espera do inimigo, que vinha do horizonte em sua direção, flutuando sobre as águas. Foi aqui embaixo dessa almeira que o grupamento do Coronel Holanda escolheu para fazer uma das primeiras vigílias aqui em Colares. Depois eles resolveram se mudar aqui para frente, que eles tinham uma visão mais privilegiada ainda da região. A Operação Prato, ela teve início no dia 2 de setembro de 1977 e uma das principais funções da missão seria investigar uma luz luminosa que atacava a população de Colares, causava pânico, medo, trouxe o terror para a região. Havia toda uma curiosidade da Força Aérea Brasileira, então eles tinham que investigar a fundo o que estava provocando esse fenômeno, tinha que garantir a segurança da população. O prefeito de Colares, Davi Dias, mandou um documento, um ofício do comandante do 1º Comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores, eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Porque os fenômenos eram aéreos, estavam correndo no espaço aéreo brasileiro e cabia justamente à Força Aérea investigar. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante, na época, tinha interesse nisso e acreditava nisso. Por que, por exemplo, escolheram o Coronel Irangê Holanda para ser o comandante dessa operação? Porque o Holanda, ele tinha esse lado assim de curiosidade. Ele, tanto é que quando foi questionado pelo brigadeiro a respeito de se ele acreditava em disco voador, ele disse que sim. Em 77, eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe, o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. Ele era uma pessoa ao mesmo tempo cético. Ele acreditava, mas com o pé atrás, né? Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu a pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Esse grupo, ele era formado de um comandante, no caso o Holanda, sim, e mais 6 sargentos. Era um grupo pequeno, 7 com ele, né? E todos tinham formação meteorológica. Justamente porque os fenômenos, em alguns momentos, pareciam ser fenômenos meteorológicos. Minha primeira noite de vigília na ilha de Colares
foi solitária, ouvindo o barulho das pequenas ondas, esperando para desembarcar num lugar onde as vigílias da década de 70 marcaram a memória e as vidas dos militares da Operação Prato. Passei a noite toda em vigília. O coronel Holanda fazia isso, só que ele fazia isso lá no Farol. Ele chegava às 6 da tarde e saía de lá às 6 da manhã. Quem levava ele era o barqueiro, o seu Rosil, que é o mesmo barqueiro que eu estou esperando para me levar lá. Como é que tá o senhor? Tá, tudo bem. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá. Quando eles chegaram aqui, eles estabeleceram pelo menos 3 bases importantes, em Colares. Certo. Sendo que havia um ponto que ele só foi estratégico a partir de um determinado momento, porque eles perceberam que de lá a visibilidade permitia um controle maior da região, do espaço aéreo da região. Foi justamente o Farol. Como é que eram os avistamentos? Agora eu quero que o senhor me conte como é que aconteciam as luzes, da onde é que elas vinham. As 3 luzes, era amarela, era vermelha e alaranjada. Luzes que piscavam, era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luzes, mas vi luz, não sei o que é isso. Essas luzes, elas quase sempre surgiam como se fosse do nada. Algumas aproximavam a baixa altitude. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. E lá daqui da Baía do Sol, mais ou menos. Da Baía do Sol. Miranda, até aqui a ponta do Machadinha. Olha lá, veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. A forma de voar era uma coisa assim absolutamente incompreensível. Uma coisa que a própria física não consegue explicar. E os formatos, o senhor conseguia ver se era como se fosse um disco voador? Sem o visor, a gente enxergava só a luz. Agora, quando a gente olhava no visor, aí via o formato que tinha. Na minha mesa tinha uma lanterna, ela tinha uma tampa, um vidro fosco. Mas eu peguei um filme e coloquei ali. O objeto responsável pelos ataques, vamos dizer ataques entre aspas, sim, esses objetos tinham um único formato. Eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Cilíndrico, de aproximadamente 2 metros de diâmetro e 2 metros de altura. Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, estava procurando luz. O formato de pirâmide, piramidal. Da ponta do Machadinho, eles observaram movimentação de luzes também na área da Ilha de Mosqueiro. E indicaram, inclusive, um ponto específico, que foi a Baía do Sol. Próximo à Baía do Sol existia lá, e existe ainda um coreto, sim, que ele fica numa área privilegiada, você consegue ver até a linha do horizonte, uma visibilidade fantástica. E foi lá que eles conseguiram fazer os melhores registros fotográficos. A young poet lay drunk on a barroom floor.
having drunk so much he could not drink anymore. Yes, a terrible vision they broiled in his brain. He dreamed he was riding on a hell-bound train. There was an engine with murderous blood, it was damn. Em 1975, essa região era praticamente inabitada, era pura mata, né? O que estariam fazendo essas luzes aqui? No meu entender, elas vêm aqui em busca de informações genéticas, da memória genética dessas populações autóctones. Não foi difícil imaginar que ele estivesse coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Às vezes, dentro de uma multidão, uma ou duas ou três pessoas são escolhidas e atingidas, e muitas vezes essas pessoas não são atingidas uma única vez. Eu exigia com ele assim, pô, coronel, será que esse negócio vai prejudicar a gente? Ele disse, não vai prejudicar não. Eu não sei o que essa luz com alta energia, o que ela podia fazer, se ela podia transportar esse material também, tá? Mas pensei que ele estivesse coletando material para se defender. Quanto tempo durou a Operação Prato e por que ela terminou? A Operação Prato ela durou de setembro a dezembro de 77. Perguntei ao Holanda, eu digo, Holanda, você acha que foi o quê que interrompeu a missão? Aí ele disse, olha, Pelé, eu tenho a suspeita que eu fui substituído e a missão foi interrompida a partir do momento em que eu me dirigi ao brigadeiro Protásio, informando para ele de um contato que nós tivemos com um dos ocupantes de uma nave. Ele veio lá em casa, o coronel Holanda. Sim. Ele veio, né? E ele trouxe um radinho assim, só e veio mais outra pessoa com ele. Meio se desesperou uma noite, que até murrar a câmara lá, que bravo. Porque os camaradas, ele ligava, né? Falava, mas ele não entendia o que eles diziam de lá. Sim. Eu falo 7 idiomas, parece que ele falou para mim, e nenhum desses eu entendo. Uma grande parte desses documentos está no Arquivo Nacional de Brasília. Exatamente. Só faltaram os filmes, né? Faltaram os filmes e ainda algumas fotografias. Fotos também. Fotografias, inclusive, muito importantes. Os 4 filmes que foram feitos, 1 era do Ministério da Aeronáutica, 3 eram meus. Os 4 foram do Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Perê, a gente está aqui nessa praia cheia de mistérios, né? Cheia de histórias, que é a Praia do Machadinho. Me conta algumas que aconteceram contigo aqui. Olha, aqui houve um determinado período em que uma única nave foi observada durante vários dias seguidos. E essa única nave era uma nave gigantesca, era uma nave-mãe, em que os militares diziam que de dentro dela saíam esferas luminosas. E eles filmaram e fotografaram. Infelizmente, essa é uma das fotos que também está desaparecida. Os avistamentos são casuais, né? Mas eles continuam acontecendo.